Testemunhe sem fazer acepção de pessoas. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro de Atos, hoje o capítulo 26. Mas antes é necessário a gente lembrar o que temos sugerido, recomendado aqui em cada um desses vídeos, que é que você leia a Bíblia toda em um ano. Para isso a gente tem sugerido aí a leitura da Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe também com seus amigos para que eles possam ser da mesma forma abençoados. E temos feito também, deixado aqui um convite para que você participe de um dos nossos estudos. Então nós temos estudado o Sermão do Monte nas segundas-feiras à tarde, temos o Panorama Bíblico na segunda-feira à noite. Na quarta-feira, de 7 às 8, temos estudado o Sermão do Monte. Na quinta-feira, à tarde e à noite, temos estudado o livro de Atos. E aos domingos, 1 Pedro. Então participe de um desses estudos, de pelo menos um desses estudos, porque nós temos certeza que você vai ser profundamente abençoado pelo Senhor. Dito essas recomendações, vamos para o texto de hoje, mas antes eu quero citar aqui o versículo do capítulo 26, que me inspirou no texto, no título desse vídeo, que é para não fazermos acepção de pessoas. Versículo 20, o apóstolo Paulo vai falar: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Por esse motivo estou aqui e dou testemunha, tanto a gente simples como a gente importante. Então Paulo fez aqui um pequeno resumo do que foi aí o ministério dele, a partir da conversão dele até então. Isso foi para explicar o título do texto, porque o texto de hoje, então, nós vamos ler agora a partir do versículo 24, que fala: a essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura? Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas. Ele posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo. Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. O que esse texto está querendo dizer para a gente e como que a gente pode aplicar para os nossos dias? Então eu comecei destacando aqui o motivo do título desse vídeo de hoje, que é não fazer acepção de pessoas, e depois eu coloquei esse trecho da conversa então de Paulo com o rei Agripas. Quando a gente vai
estudando, vendo a postura de Paulo diante das pessoas, quer seja na sinagoga, quer seja no meio dos gentios, ou quer seja então entre reis e governadores, a pregação dele é a mesma. Ele não muda a forma dele falar. Ele permanece firmado na verdade e fala com a mesma autoridade e a mesma ousadia, independente do público. Nós precisamos perceber essa postura de Paulo, porque muitas vezes, dependendo de quem a gente está falando, com quem a gente tem pregado o evangelho, às vezes nós ficamos um tanto quanto receoso de poder estar ofendendo as pessoas, mas a verdade é que o evangelho por si só, ele nos ofende, ele ofende todo ser humano. Por isso que lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23, o primeiro passo para a felicidade do homem proposta por Jesus Cristo é bem-aventurado o pobre em espírito. O pobre em espírito, que é o mesmo destacado por Paulo ali em Romanos capítulo 7. Lá no versículo 24, miserável homem que sou. Quando o evangelho nos é apresentado, ou a gente reconhece a miséria humana em que nos encontramos, e isso é para todos os homens, ou então nós não temos parte com o nosso Senhor, porque o princípio é exatamente esse. Jesus, por várias vezes, falou, quando ele teve ele com o jovem rico, em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, que o jovem rico se dirige a ele chamando bom mestre. Jesus fala: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é o Pai, que é Deus. Quando Jesus está ali também no Sermão do Monte, mas agora lá no no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, ele fala que nós somos maus, mas sabemos fazer coisas boas. E ali então ele sugere que a gente venha pedir a Deus o Espírito Santo. Então o princípio é da maldade humana, o princípio é da miséria humana. E isso, Paulo foi colocado então, como nós já falamos aqui, lá nas sinagogas, depois ele se dirigia aos gentios, agora ele está diante de rei e governador, e o discurso permanece o mesmo. Nós fomos chamados para pregar o evangelho sem fazer acepção de pessoa, e também não podemos mudar a mensagem do evangelho. Então Jesus nos chama para pregarmos o evangelho. Esse é o primeiro ministério de todo o cristão, pregar o evangelho. A gente falou isso aqui várias vezes, tratamos desse assunto várias vezes aqui no livro de Atos. Nós já estamos indo aí para o final do livro de Atos, e o tempo inteiro nós estamos vendo no livro de Atos a pregação do evangelho. Então, o primeiro ministério, o primeiro chamado de todo o cristão é pregar o evangelho. O convencimento é com o Espírito Santo. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, fala que é ele que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o rei Agripas pergunta aqui para Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem. Então nós devemos falar, pregar o evangelho. Quem convence é o Espírito Santo, mas o nosso dever também é orar. Então, que você entenda que o seu chamado é para, primeiro, pregar o evangelho. Segundo, orar por quem você tem pregado, para que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo.
Então, espero que você tenha compreendido essa mensagem, a importância de pregar o Evangelho de forma indistinta, independente de quem seja o público. Pregue o Evangelho, pregue a verdade do Evangelho, ore por essas pessoas para que o Espírito Santo as convença e que elas possam se voltar para o nosso Deus, e que o Senhor te abençoe.